O gosto amargo da pílula vermelha. Eu vou terminar este capítulo com um dos ensaios mais importantes do Racional Mali que escrevi de acordo com meus leitores. Guardei isso por último porque é a precaução mais importante a ter em conta quando seus olhos estão a ser abertos e você, ou as pessoas que conhece, estão preocupados com a sua transformação em tornar-se consciente do jogo pílula vermelha. Muito se faz da tríade negra ou do lado negro do jogo, onde um jogador habilidoso pode usar sadicamente seus recém-adquiridos superpoderes para o mal, em vez do maior benefício de si mesmo e da humanidade. As mulheres conscientes do jogo, aquelas que foram exaustas à força de toda a pretensão de manter a ilusão de que o jogo é uma mentira, sentirão que lhes é devido, na sua concepção da realidade do jogo, que os homens devem usar o jogo para benefício principal das mulheres. Mesmo para o último esforço, as mulheres ainda se apegam às ferramentas de uma aculturação feminizada. Sim, ok, você nos pegou, o jogo é realmente o que as mulheres querem, a hipergamia é a lei do mundo feminino, mas agora é sua responsabilidade que você o use para o melhor benefício da sociedade, moldando uma nova geração de homens beta-conscientes do jogo, para acomodar uma monogamia centrada no feminino. Você nos deve nossa segurança por ter admitido a grande ilusão que o manteve sob controle por tanto tempo. É uma acusação de mulheres conscientes do jogo, e homens simpatizantes, que eles deveriam sentir a necessidade de delinear alguns aspectos do jogo em campos bons, pró-mulher, pró-monogamia feminizada, e campos ruins, manipuladores, poligâmicos, centrados no masculino. Mesmo na admissão da verdade que o jogo iluminou os homens, o imperativo feminino ainda procura categorizar a aplicação do jogo para servir ao seu próprio fim. Que os homens possam ter algum meio de acesso à sua própria estratégia sexual é uma ameaça terrível demais. O jogo deve ser ou bom, ou mal, conforme condiga respeito aos imperativos das mulheres e a uma norma social centrada no feminino. Como a preocupação padrão socialmente correta e virtuosa, as mulheres têm mais facilidade com isso. À medida que o jogo se torna cada vez mais difícil de negar ou desviar para o feminino, o próximo passo natural para aceitá-lo passa a ser qualificar seus usos aceitáveis. Embora a hipergamia seja uma verdade feia sobre as mulheres, a caracterização dela se torna, exatamente como as mulheres são um infeliz legado de sua evolução. No entanto, para os homens, as caracterizações dos aspectos mais duros do jogo em sua forma mais bruta, contingências para a hipergamia, são apelidadas de artes das trevas por aqueles que têm interesse em manter a primazia feminina. O mito das artes das trevas, de acordo com a definição comum, a tríade negra é um grupo de 3 traços de personalidade: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, todos os quais são interpessoalmente aversivos. Dependendo do contexto, essa pode ser uma avaliação conveniente de uma personalidade sociopata, mas dificilmente é uma avaliação precisa do jogo como um todo. Em seu desespero para chegar a um acordo com uma aceitação mais generalizada do jogo, o imperativo feminino teve que fazer algum esforço para dissuadir o homem comum, ou seja, o beta, de abraçar os meios para sua liberação da matriz feminina. Associar os traços de personalidade do jogo com a tríade negra torna este processo de qualificação muito mais fácil, uma vez que o imperativo feminino possui a mensagem e a autoridade definidora do que é social e do que é antissocial. O problema torna-se então o de definir que o uso aceitável de jogo é social e antissocial. Previsivelmente, as mulheres que aceitam o jogo vão querer jogá-lo em termos do que lhe seja adequado individualmente e acomode suas próprias condições pessoais, bem como para as prioridades da sua fase particular da vida. No entanto, devido a condições tão diversas, consequentemente há muita discordância entre as mulheres que aceitam o jogo sobre o que deve constituir o uso apropriado. Assim, uma forma de racionalização sobre aspectos do jogo é jogada em seus debates internos. Para homens feminizados, este é um debate muito confuso. É difícil o suficiente para eles aceitarem que as mulheres amam babacas, apesar de terem sido ditos o contrário pela metade de suas vidas pelas mulheres, mas para as mulheres que aceitam o jogo que eles ainda acham que são de qualidade, é uma amarga pílula para ele quando essas mesmas mulheres debatem aspectos de qualidades aceitáveis, amáveis, parecidas com as do babaca, e as inaceitáveis, más e manipulatórias qualidades do babaca das artes das trevas que apenas contextualmente se desalinham com suas condições e prioridades presentes. Tanto para o plugado quanto para o recém-desplugado, é uma incongruência que eles têm dificuldade em reconciliar com os ideais de moralismo que uma sociedade centrada no feminino inconscientemente os convenceu.
Embora um entendimento mais amplo da hipergamia e do jogo seja uma ferramenta útil para homens solteiros esclarecidos, o plugado beta que aceita o jogo ainda o verá estritamente como um meio de satisfazer o imperativo feminino, o provisionamento monogâmico a longo prazo. Qualquer desvio desta narrativa, qualquer indivíduo usando o jogo para ganho pessoal, prazer pessoal ou para decretar sua própria estratégia sexual, é culpado de crimes contra a sociedade, feminizada. Uma vez que o bem maior da sociedade foi definido pelo imperativo feminino, qualquer coisa contrária a ele é definitivamente uma sociopatia má, contraproducente, antissocial e manipuladora. O sabor amargo da pílula vermelha a verdade o libertará, mas isso não faz a verdade doer menos, nem torna a verdade mais bonita, e certamente não te isenta das responsabilidades que a verdade exige. Um dos maiores obstáculos que os caras enfrentam na desconexão é aceitar as duras verdades que o jogo e uma nova consciência das relações de gênero impõem a eles. Entre eles está o fardo de perceber o que você foi condicionado a acreditar por tanto tempo, que os ideais confortáveis e expectativas amorosas são realmente responsabilidades. Chame-os de mentiras, se quiser, mas muitas vezes surge uma certa sensação de niilismo desesperançoso que acompanha o que equivale a um sistema do qual você está agora afastado. Não é que você esteja sem esperança, é que você não tem a percepção neste ponto para ver que você pode criar esperança em um novo sistema, no qual você tem mais controle direto. Não há artes das trevas, este é simplesmente um último esforço desesperado do imperativo feminino para arrastá-lo de volta para a Matrix. Há apenas o jogo, e o grau em que você o aceita e se sente confortável em usá-lo no contexto que você define. Se você escolher o contexto de um relacionamento monogâmico de longo prazo, mutuamente benéfico, mutuamente amoroso e mutuamente respeitoso de sua própria escolha, saiba que são os fundamentos do jogo que estão na raiz de seu sucesso ou fracasso. Se esse contexto é em termos de girar vários pratos, liberando as afeições das mulheres de outros homens e desfrutando de uma vida amorosa baseada em suas satisfações pessoais, também entenda que ela vive e morre com base em sua compreensão dos fundamentos do jogo. Assim como o alfa não é inerentemente nobre ou deplorável, o jogo não é inerentemente bom nem mau. O diabo está nos detalhes e no contexto definido em que você o usa. Na seção de introdução das 48 Leis do Poder, o autor Robert Greene explica o mesmo sobre o poder. O poder não é nem bom nem mau, ele simplesmente é, e sua capacidade de usar o poder, seu conforto em usá-lo, não invalida os princípios do poder. Da mesma forma, o seu desconforto ou incapacidade de aceitar esses princípios não o desculpa da consequência de ter esse poder usado em você. A não escrita 49ª Lei do Poder é negar a utilidade do poder em si, ou demonizar seu uso moral e socialmente. Com a ampla dispersão da teoria dos jogos, esse tem sido o tato reacionário do imperativo feminino, apelar para os ideais morais, éticos, honrados, virtuosos e obrigações femininas específicos, profundamente condicionados, organizados de forma sistemática nos homens por uma sociedade centrada no feminino, enquanto redefine o uso aceitável do mesmo jogo que o imperativo feminino demoniza para seus próprios propósitos.